O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho. A IPF agradece. Vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. Nós estamos na leitura, no plano anual de leitura da Palavra de Deus. E nós vamos caminhar, sempre meditando nas porções que estão no contexto da semana, porque nós estamos colocando a base para nós andarmos em frente com o nosso planejamento como igreja, que vai até 2026, mas através do agendamento, dos trabalhos, das atividades, das sociedades, ministérios, realmente servindo ao Senhor. Mas é então necessário que a gente saiba o que é que nós estamos fazendo. Então, de onde você veio? O que você está fazendo aqui? Para onde você vai? De onde é que nós viemos como igreja? O que é que nós estamos fazendo aqui como igreja? Para onde é que nós estamos indo como igreja? Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A igreja pode assentar-se. Nós teremos a Assembleia Geral Ordinária após aqui o nosso culto de louvor e adoração. Então, alguns já assinaram ali a lista de presença como membros, outros que não fizeram, então segura um pouquinho, porque durante o intervalo você pode fazê-lo. Se porventura o seu nome não estiver lá, então aguarde um pouquinho, que há orientação, os mesários vão saber orientar. Irmãos, nós cremos, como povo de Deus, que o autor desse texto foi Moisés. Moisés escreveu o Pentateuco, a Torá dos judeus, os 5 primeiros livros que a igreja cristã, evangélica, reformadora, tem como composição inicial da palavra de Deus. Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E nós encontramos ali na saga do povo de Deus aquilo que Deus tem para orientar o seu povo. Vemos, às vezes, o povo desobedecendo e colhendo os frutos amargos dessa desobediência. Vemos, às vezes, o povo obedecendo, sendo fiel ao Senhor e, por isso mesmo, avançando e alcançando alvos propostos. Israel desenhava dessa forma aquilo que seria a igreja mais tarde, que alguns chamam de Israel espiritual, mas, na verdade, a igreja é o povo de Deus, composta de gente de todas as nações. Mas o Espírito Santo iluminou, inspirou Moisés a escrever, e ele começa o livro dizendo assim, no capítulo 1, versículos 1 e 2: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Essa palavra de Moisés colocou, na verdade, diante do povo de Deus, aquilo que Deus criou de uma forma inteligente. Tantas e tantas teorias levantadas. De vez em quando, eu acompanho essas teorias. A gente já estudou, mas hoje você tem aí canais de televisão que trabalham só nisso. E, sinceramente, irmãos, eu sinto pena. Geralmente eu estou com a minha netinha no dia de folga, eu quero que ela conheça e dá dó, porque há uma ginástica muito grande de tentar explicar tudo que existe, sem admitir que foi Deus que criou. A palavra de Deus diz, o Espírito Santo inspirou, ilumina as nossas mentes. Moisés, além de escrever o Pentateuco, também escreveu o Salmo 90, é atribuído a ele. E o povo cantou durante a peregrinação pelo deserto, começou a fazer parte do ritual dos levitas, que cantavam também o Salmo 90, porque nele o autor contrasta ali a eternidade de Deus, fala quem é Deus, e faz o contraste com a transitoriedade, com a finitude do ser humano. Nele, o salmista
coloca diante de nós, através da ação do Espírito Santo, a crença realmente no Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas. No Salmo 90, versículos 1 e 2, veja como que é muito parecido com a narrativa inicial de Gênesis. Ele diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Temos o Deus incriado. Isso é ensinado para as crianças já no ministério infantil, através do catecismo, aquelas que estão começando a ler, através do ensino da palavra, reforçando aquilo que já estão recebendo em casa por parte dos seus pais. Foi Deus. A origem de todas as coisas está em Deus. Por mais que o ser humano seja inteligente, desenvolva tanta tecnologia e fique aí investindo em coisas milionárias para encontrar respostas, o povo de Deus já tem essa resposta no coração. Gênesis capítulo 1, do versículos 1 a 25, antes de chegar no trecho que nós temos aí, que nós vamos meditar, que nós lemos no início, vemos Deus criando todas as coisas, criou a luz, criou os céus, a terra, os mares, as ervas, as árvores frutíferas, fez a separação entre dia e noite, criou o sol, criou a lua, as estrelas, criou os animais, a vegetação, todas as coisas foram criadas, e do nada Ele deu a voz a algumas coisas que vieram à existência, e depois com a sua voz, aquilo que Ele havia criado, deu à vida o que Ele ordenou. Não há evolução de um bichinho, de uma ameba saindo para andar por aí, se transformar num macaco para ser o nosso ancestral. A nossa origem está em Deus. E no sexto dia, então, Ele criou o ser humano, a coroa da criação. Veja como o apóstolo João celebra isso no capítulo 1, versículos 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Se algum cristão quer admitir que houve um Big Bang, terá que admitir que quem deu start foi Deus. Um ponto de luz que se esparramou por acaso, e as coisas foram sendo criadas, e depois esse planeta que tem milhões, bilhões de existências, segundo os testes que são feitos, se submete a um teste, dá uma idade, se submete a outro teste, dá outra idade. Acha um pedacinho de osso, e a partir desse osso descreve e desenha um bicho imaginário que se torna então algo que é estudado nas universidades. Tudo isso para negar o poder da criação de Deus. O homem tem avançado por aí com as sondas, os telescópios, e por mais que busque conhecer, não chegou e não chegará ao final de tudo aquilo que Deus criou. O universo que nós podemos observar agora, atualmente, segundo os cientistas, chega à conclusão de que existem mais de 80 bilhões de galáxias. Elas foram criadas por Deus, elas vão formando e criando estrelas, mas foi Deus quem criou com um determinado fim. O Salmo 147, versículos 4 e 5, diz que o Criador conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso o seu entendimento. Por mais que o ser humano pesquise, Salomão fez isso, escreveu tantas coisas a respeito daquilo que foi criado, mas há uma estimativa que existe entre 10 e 50 milhões de espécies de animais, e o ser humano ainda não conhece todas, está ainda numa pequena porcentagem. E quando descobrem uma nova espécie que era desconhecida até então, querem acreditar que de alguma forma houve uma evolução. Tudo que Deus criou com determinado fim, com determinado propósito, e está exatamente cumprindo aquilo que é a vontade de Deus. Cálculos e mais cálculos. Eu não sei se meu filho Tiago está por aí. Esses dias ele estava conversando: mas pai, como é que pode chegar à conclusão do peso da terra? Através de cálculos.
Mas desde o passado, aí, através das pesquisas rudimentares, até hoje, quando a tecnologia já se expandiu, calcula-se que a Terra pese 6 trilhões de toneladas, mas são teorias. Se pesquisa a respeito do núcleo da Terra, Isaías, no capítulo 40, versículo 12, resume essa inquietação da seguinte forma: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Linguagem medida do Velho Testamento, que passando para os dias de hoje, traduziriam em milhões, em bilhões de medidas para tentar chegar a uma conclusão. A palavra de Deus diz: Deus pesa, Deus sabe, Deus conhece, Ele está no comando de todas as coisas. E Deus criou todas as coisas de uma forma assim que o cientista Marcos Eber, esqueci o sobrenome, mas é isso aí mesmo. Me perdoe, pastor, de vez em quando ele assiste nosso culto, sempre tem mandado matéria para cá. Mas ele nos trouxe durante as ministrações dele aqui o poder de antevidência de Deus. Carla, ele criou todas as coisas realmente com um determinado propósito. Nada existe por acaso. Ele arrumou o universo e depois, então, como nós vimos já no início aí de Gênesis, de criar todas essas coisas. Aí a gente chega agora no texto que eu usei no início, no qual nós vamos meditar, Gênesis 1, 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Alguém me perguntou: pastor, realmente nós temos aqui a linguagem da Trindade? Nós temos aqui a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em todo Gênesis há essa descrição. Todas as coisas foram feitas pelo Pai. Em função do Filho, nada do que foi feito se fez fora da finalidade de glorificar a Deus. Diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E depois de arrumar todas as coisas, depois de deixar tudo pronto para que realmente houvesse recurso para o que Ele criaria de mais extraordinário, o ser humano, a coroa da criação, Ele então dá a sua palavra de ordem para o ser criado, para que ele glorificasse a Deus através de sua vida. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, e eu falo isso aqui com toda a liberdade, chamando toda a responsabilidade, como um pastor evangélico da Igreja Presbiteriana de Fortaleza, e creio que comungo com isso aqui, entre a membresia, porque a palavra de Deus diz que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou, e deu a eles, então, o privilégio de andarem pelo planeta Terra, multiplicando a raça humana, para que a glória de Deus fosse conhecida através daquilo que Ele criou. Parte da humanidade ainda se debate com essas questões. De onde eu vim? O que é que eu estou fazendo aqui? Aonde é que eu vou? Eu me lembro que, para afirmar isto, o professor de teologia sistemática, já falecido, ele brincou um dia. Ele disse, como havia muitos mineiros lá no Seminário Presbiteriano do Sul, alguns chamavam o seminário de semineiro, porque a maior porcentagem era de mineiros lá em Campinas. Ele dizia, se fosse um mineiro, o mineiro iria dizer, Dom Covim, Dom Cotô, Proncovô. É a busca de parte da humanidade. Está perdida nisto. Nós olhamos para a palavra de Deus, e então aprendemos através dessa palavra que nós viemos de Deus. Em primeiro lugar, nós viemos de Deus. É necessário que nós tenhamos esta origem e essa identidade totalmente esclarecida no nosso coração a partir da criança mais nova que começa a entender as coisas até o ancião, que ainda continua lúcido e dando glórias a Deus por causa desta maravilhosa criação. Nós viemos de Deus.
Gênesis, no primeira parte aí do versículo 26, do capítulo 1, diz que Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não somos semideuses, não somos deusinhos, nós não somos resultado, sabe, de uma centelha divina que veio multiplicar e tornar você um Deus. Só existe um Deus e você não é Ele, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é o Deus incriado, que é o Deus trino, crido pela fé, pela sua igreja, criticado pelo mundo afora, mas esse Deus maravilhoso criou o homem e a mulher. Ele deu origem, nós temos a origem em Deus. Em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, a palavra de Deus diz: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Não foi por acaso. Há um pessoal dentro da fé evangélica tentando conciliar a evolução com criação. Como Detinha faz isso? Sabe como? Eles dizem: olha, Deus criou as águas, não criou? Criou. Agora, Ele deu ordem para que a água produzisse os peixes, não deu? A evolução estava ali, foi tendo uma evolução. Não é evolução, é criação. A palavra saiu do Senhor Deus e ordenou que essas coisas fossem criadas, e então Ele cria o ser humano, homem e mulher. Fora isso é gambiarra, não tem como entender como que é o relacionamento humano a partir dessa estrutura tão inteligente, criada e abençoada, a partir de dois seres, uma multidão se formar. Eu me emociono, já vou completar 37 anos de ministério, me emociono todas as vezes que vou fazer uma mensagem nupcial, pastor Tibério, todas as vezes. Porque eu vejo, às vezes, um casal jovem, às vezes um casal já mais maduro, mas podendo ter filhos, mas eu olho ali, e aquele casal que está ali, eu consigo imaginar a multidão que virá de um homem e de uma mulher, porque Deus criou assim. Mesmo aqueles que são impedidos biologicamente, olhando para o exemplo de Deus que nos adotou em Cristo Jesus, podem se tornar pais e mães através da adoção e criar os seus filhos dentro dessa estrutura abençoada por Deus. Nós viemos de Deus. De onde é que você veio? Eu vim de Deus. Qual é a sua origem? A minha origem está em Deus. Por isso que o Senhor Jesus vai dizer que sem Ele nada podemos fazer. Em segundo lugar, olha a parte B do versículo 26. Nós estamos aqui para glorificarmos a Deus. Há um propósito. Nós fomos criados com essa tarefa, com essa missão, glorificarmos a Deus. A parte B diz que Deus abençoou e disse que o ser humano teria domínio sobre todas as coisas criadas por Ele. Gênesis, no capítulo 2, versículo 8, diz: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. A palavra homem na Bíblia generaliza a humanidade. Pode dar pulos, pode vir processar aqui, mas Deus dá em sua palavra essa generalização da raça humana. Aqui se refere a homem e mulher. O homem é usado na palavra como símbolo da criação de Deus, mas em nenhum lugar da Bíblia, a não ser pelos tópicos culturais lá do povo do Oriente, nós vamos encontrar da parte de Deus a diferenciação, a não ser, graças a Deus, físicas, biológicas da nossa Constituição, mas fora isso não há diferença na inteligência, na capacidade, na desenvoltura entre o homem e a mulher. Sabe por quê? Vieram de Deus e recebem a tarefa de glorificar a Deus através de sua vida. Aí eu volto novamente à figura do casamento. E eu estou olhando aqui, vendo alguns casais que já passaram pelo aconselhamento pré-nupcial e vão se lembrar disso, porque eu faço uma pergunta adaptada a eles. Eu digo, a pergunta é: qual o fim principal do casamento? Também é glorificar a Deus e é gozá-lo para sempre, porque essa estrutura criada por Deus vai desenhar aquilo que seria mais tarde a igreja. Nós temos um propósito.
glorificar a Deus. Terceiro lugar, olhando para o versículo 27, nós vamos para quem nos criou. Esse é o futuro que nos espera. A palavra de Deus diz que criou Deus, pois o homem à sua imagem e semelhança, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E através disso, Deus então colocou no ser humano a eternidade em seu coração. Deus não criou o ser humano para morrer. Veio de Deus, tem o propósito de glorificar a Deus e vai voltar para Deus, porque essa imagem e semelhança foi reconstruída por Cristo Jesus, o homem perfeito, o varão perfeito, que nos trouxe a mensagem da salvação e prepara o coração de todo aquele que crê que nós vamos voltar à comunhão com esse Deus, porque nós somos imagem e semelhança dele, e ele tem zelo por isso. Não há nenhum mérito na raça humana. Nós cremos na depravação total, outro tópico criticado muito, e hoje é exaltado pela mídia para acusar a igreja presbiteriana de acepção e outras coisas mais. Nós cremos que Deus nos criou para glorificar a Ele, e nós cremos que Cristo Jesus morreu para salvar o pecador, e nós cremos que todo aquele que nele crê não vai perecer, vai voltar para a imagem e semelhança, agora restaurada e vivendo de uma forma perfeita. Em Eclesiastes, no capítulo 12, versículos 1 e 7, Salomão escreveu: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Caminhamos para Ele. Ele está voltando para buscar a sua igreja, para uma vida de comunhão. Nós vivemos hoje num mundo, irmãos, que é consequência daquilo que é narrado em Gênesis, no capítulo 3. Porque nós temos ali nos capítulos 1 e 2 a narrativa da criação. Capítulo 1 desenha a criação, 2 reforça, dá alguns detalhes, mas projeta esse ser humano para fazer com que Deus fosse glorificado através de suas vidas. Mas Gênesis 3 é uma catástrofe. Foi aí que o ser humano foi enganado pelas mentiras do diabo, desobedeceu a Deus, perdeu a comunhão, e então a sociedade, influenciada por essa pecaminosidade, cada vez mais se perde tentando entender de onde é que eu vim, o que é que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Como não consegue responder essas questões, vai inventando tantas coisas para tentar preencher o vazio de sua alma, algo que só pode ser preenchido pelo próprio Deus. Olha o que o sábio escreveu em Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 29. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. O ser humano que permanece na queda, ele se desespera com relação ao seu futuro. Você já acompanhou alguém que está para morrer, mas que não tem a certeza da salvação em Cristo Jesus? É desesperador. E lembro que estava visitando um ancião muito religioso. Ele estava para partir. Deus tocou no meu coração que eu deveria falar de Jesus para ele, não de religião, mas de Jesus. E quando eu perguntei a ele: o senhor sabe que a sua situação é séria? Eu posso morrer depois que sair daqui, eu disse a ele. Ninguém pode garantir, mas o senhor sabe que a sua situação é séria? Ele disse que sabia. E eu perguntei se ele sabia para onde é que ele ia. Ele disse: olha, eu devo ir para o céu, porque eu fiz muita coisa errada, mas eu fiz também muita coisa certa. Eu acho que Deus vai colocar numa balança, e aí a balança vai mostrar mais coisas boas. E com dor no coração, tive que dizer a ele: se o senhor partir com esta mentira no coração, o senhor vai para um lugar de eternidade, o senhor não vai gostar. E eu perguntei a ele: o senhor quer confessar Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador? Porque Ele é a garantia da vida eterna. Enquanto aquele senhor estava me ouvindo, a sua esposa andava em volta, também tremendamente religiosa, e dizia: olha, cuidado, 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 fazendo sinal atrás de mim, assim, tipo, sabe, ó, cuidado, cuidado, não vai mudar de religião agora, cuidado, cuidado. Eu percebi isso. Eu disse: olha, eu estou falando aqui não de religião, eu estou falando de Jesus. E apresentei-o como Salvador. E ele orou comigo, ali, sabe,
com os olhos olhando do lado, porque a controladora estava ali em volta. E ele então confessou Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. É Ele. Nesta queda que o ser humano envolveu toda a sua posteridade. Essa semente do pecado crescendo e desenvolvendo. É a maldição que levaria toda a humanidade para a condenação eterna. Mas mesmo no contexto, veja aí, mesmo no contexto dessa queda, veja o Gênesis capítulo 3, versículo 15. Deus, esse Deus maravilhoso, deu a palavra ao próprio Satanás. É interessante que o primeiro movimento de evangelho que nós temos na Bíblia é Deus dizendo àquele que causou a queda da raça humana. Ele diz, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, os filhos do diabo, e o seu descendente, o filho da mulher. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Irmãos, nós lemos a Bíblia, principalmente no contexto do Velho Testamento, e vamos encontrar sim, o homem sendo sempre a cabeça, a parte frontal da descendência. A genealogia sempre vem descrevendo a filiação, citando o nome dos homens. De vez em quando o Velho Testamento vai citar alguns reis dizendo, esse era filho de, e cita o nome da mãe. Mas é interessante, veja aqui, que aqui é a promessa dada por Deus, de que o descendente da mulher, olha que interessante, o descendente da mulher, não é o descendente agora do homem e da mulher, não é o descendente do homem de uma forma generalizada. O que Deus faz aqui, através dessa palavra, é mostrar para o nascimento de Cristo Jesus, tecido pela ação misteriosa, maravilhosa, na trompa uterina de uma virgem, descendente da mulher, mas vinda de Deus. Jesus sempre existiu como Deus. A maravilhosa manifestação da misericórdia o levou pelo caminho da humilhação, veio da mulher e imediatamente é levantado por Deus, para que através da instrumentalidade, da sua autoridade, da sua santidade, do seu poder, viesse a vencer o inimigo das nossas almas, a partir do seu ministério de obediência, como nós já lemos no início do culto. João capítulo 1, versículos 12 e 13, nos mostra então que Jesus restaurou a comunhão. A humanidade estava perdida. Onde eu vim? O que é que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? E aí então a história começa a se movimentar com a ganância, com o assassinato, com a violência, com as guerras, a cobiça que leva o ser humano a querer cada vez mais. E às vezes procura até o próprio Deus para querer cada vez mais. E o Senhor Jesus diz, vocês não recebem porque não sabem pedir. E Tiago diz, você pede para satisfazer a sua ganância. Jesus vem para restaurar dentre a humanidade aqueles a quem Deus elegeu nele para serem filhos e filhas de Deus. Os imperfeitos chamando à perfeição, chamados à perfeição, os injustos chamados à justiça. João capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Está restaurado. Agora o ser humano, transformado por este evangelho, sente o impacto da grande virada da história. De pecador, agora ele é transformado em filho de Deus. De quem vivia sob a maldição do pecado, no mundo da desobediência, como nós meditamos ontem, no culto de oração aqui, finalizando a semana de oração, nós não podemos nos amoldar novamente aquilo que nós éramos quando éramos pecadores e não conhecíamos Jesus. Agora que o conhecemos, devemos ser santos porque Deus é santo. A santidade de Deus vem para santificar o ser humano e então devolve a ele a comunhão com Deus. E a partir dessa restauração, a partir dessa virada de mentalidade, então nós somos transformados através da ação do Espírito Santo. Você já recebeu Jesus como seu Salvador? Você já o confessou? Então dê glória. Aleluia. Amém, Senhor. Essas são expressões da igreja. Mas se você ainda não o fez, abra o seu coração, quem sabe nessa manhã mesmo. Clame aí. E diga, Senhor, eu quero conhecer
conhecê-lo como Salvador. E aí nós temos feito sempre esse tipo de resposta de apelo, e que funciona melhor do que chamar a gente à frente aqui num momento de emoção. Procure depois. Ligue para a secretaria da igreja, você vai conversar com o pastor, ou com um dos presbíteros, com um dos diáconos, ou então com alguns que estão se desenvolvendo no discipulado para conhecer mais a respeito desse Jesus e entregar a sua vida. Então aplicamos nessa manhã essa palavra aqui, porque a intenção é dizer à igreja: nós sabemos quem nós somos, e precisamos então saber o que é que nós estamos fazendo aqui, nada por acaso. Ninguém mais pode fazer uma reunião para elaborar alguma coisa que seja legal, alguma coisa que traga satisfação. Nosso olhar é fazer a vontade de Deus, de obedecê-lo. E Deus quer ser obedecido no sentido de propagar a salvação que nós temos em Cristo Jesus. Então, em primeiro lugar, se você se entregou a Cristo como seu Salvador, você tem uma identidade. O inimigo chega para Adão e Eva e diz: foi assim que Deus falou? E o ser humano caiu na distorção da palavra. O mesmo inimigo chega para Jesus, a quem Paulo chama de segundo Adão, e diz: se tu és o Filho de Deus. O inimigo sempre vai distorcer a identidade. E por esse caminho, a nossa sociedade tem ido, não sabe mais o que é ser homem, não sabe mais o que é ser mulher, não sabe o que é ser um esposo abençoado, uma esposa abençoada, filhos obedientes, não sabe. Então, se você tem Cristo Jesus, você tem uma identidade. Em Êxodo, no capítulo 3, versículo 14, quando Moisés pergunta a Deus: eu vou em nome de quem? Ele diz: eu sou o que sou. Chega para o povo de Israel, chega para Faraó e diz: eu sou, me enviou. Essa é a essência da existência, muito maior do que nós podemos compreender como nossa existência. Porque ele sempre existiu. Esse eu sou, não é o eu sou que nós às vezes falamos baseado nos nossos PhDs e outros títulos mais. Este eu sou de Deus é: eu sempre fui, eu sou e eu sempre serei. Não há variação em mim, não há sombra, não há mudança. Eu sou fiel àquilo que prometi, eu zelo pelo meu nome. E em João, no capítulo 8, versículo 12, o Senhor Jesus é quem vai dizer: eu sou a luz do mundo. Então, a nossa origem está nessa criação de Deus, do homem e da mulher, a sua imagem e semelhança. E a partir dessa criação, sopra o fôlego de vida. E ao fazer isso, ele o torna alma vivente. Então, você pode ter a certeza de quem você é, quando você encontra isso na palavra de Deus, dizendo: você não é mais filho das trevas, você não é mais inimigo da cruz, você não é mais avesso ao evangelho, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Por isso, em Mateus, no capítulo 5, versículo 14, depois de Jesus dizer: eu sou, eu sou, eu sou, ele diz: vocês são, você é a luz do mundo. Mas essa luz vem dele, ele é a luz inacessível, impenetrável, misteriosa, profunda, poderosa. E tal qual o sol reflete a sua luminosidade na lua, que é opaca, que sem o brilho do sol seria um corpo escuro girando em volta da terra. Então, quando a lua reflete a luz do sol, se torna aquele espetáculo maravilhoso no céu. O que Jesus está dizendo: eu sou este sol, e vocês agora são a luz, refletem a luz. Nós existimos porque nós viemos dele. Nós somos o que somos. Veja aí 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Vão acostar Paulo daqui, vão questionar o seu apostolado. Os inimigos judeus e gentios o perseguem. E aí então tentam dizer que ele é soberbo, tentam dizer que ele fala pesado, tentam confundir o propósito de Paulo. Olha o que ele diz aqui em 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Jesus, o Pai, dizem: eu sou. E agora, vivendo na vida do homem e da mulher, pecadores, os faz olhar pelo ângulo de observação dele, o mundo, e dizer: eu sou o que sou. E ele continua dizendo:
E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Eu sou o que sou. Essa é a sua resposta, porque você tem Cristo Jesus como seu Salvador. Em segundo lugar, se você se entregou a Cristo como seu Salvador, você tem um propósito. Deus criou todas as coisas com um determinado fim. A natureza revela a Deus de uma forma natural, mas não pode nos levar à comunhão com o Senhor, porque essa comunhão é que vai nos mostrar a razão da nossa existência. Você não pode passar pela história deixando a página em branco. Deus quer escrever a história através de você, por isso Ele mostra a você um propósito. Veja em Gênesis no capítulo 12, versículos 1 a 2. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. O Senhor Deus diz: é isso aqui, eu estou fazendo uma aliança que vai ser repetida no capítulo 17. Eu vou abençoar você, eu vou criar uma nação a partir de você. Mas perceba aí o finalzinho do versículo 2, ele diz: sê tu uma bênção. O pai da fé fez o que fez, andou e obedeceu, porque ele sabia que havia um propósito. Nações viriam da nação dele. Famílias em toda a terra seriam abençoadas a partir da sua família. Israel, nesse sentido, já cumpriu o seu papel. Alguns crentes que ainda se perdem em querer evidenciar Israel, não, Israel já cumpriu. Trouxe Jesus Cristo, agora nós somos o povo de Deus e nós temos um propósito. Por isso o Senhor Jesus diz em Mateus, no capítulo 5, versículo 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A luz brilha em nós, para que sirvamos a Deus, fazendo as obras que Ele de antemão preparou para glorificar a Ele. Leia o boletim, a pastoral do boletim, aqui, agora do mês de janeiro, foi feito um só para janeiro, depois a gente volta ao quinzenal. Leia lá. Pare de servir a religião, pare de fazer coisas. Deus quer algo maior da sua vida. Você tem um propósito: glorificar a Deus através do brilho de Cristo Jesus em sua mente e em seu coração. Em Atos, no capítulo 20, versículo 24, novamente, essa visão do apóstolo Paulo. Quem era Paulo? Era o Saulo, perseguidor da igreja. Era alguém que tinha religião, era alguém que fazia para chamar a atenção de Deus, era alguém que ainda acreditava que fazendo coisas, ele podia expressar uma fé genuína. E aí então ele cai diante da visão de Jesus. E ele então recebe e confessa Jesus como Salvador. De perseguidor passa a ser perseguido por causa desse evangelho. Não é mais o soberbo, o intelectual, o doutor da lei, aquele que confiava na sua própria suficiência. A identidade não é mais agora ligada a uma religião. Ele vive porque Jesus Cristo vive nele. E então em Atos 20, 24, ele diz algo que tem influenciado o ministério dos pastores, que tem influenciado líderes que realmente estão cumprindo aquilo que a palavra de Deus quer para as suas vidas. Ele diz: porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Isso me faz lembrar Jesus dizendo: a minha comida é fazer a vontade do Pai. Você tem um propósito. Você veio de Deus, foi resgatado por Ele em Cristo Jesus. Você então é filho e filha de Deus. Mas Ele tem um propósito para a sua vida. Você tem vivido esse propósito. É tão interessante, sabe, olhar para a palavra de Deus e ver todas as coisas que Ele criou, tudo obedece à ordem dEle. O ser humano, por causa do pecado, alterou as coisas criadas por Deus e colhe amargamente o resultado dessa alteração. Mas nenhum passarinho sai do seu ninho para matar o tempo por aí, para passear por aí, dar um rolê.
um rolê animal. Ele vai buscar comida, ele vai buscar graveto, ele vai cumprir na natureza aquilo para o que Deus o criou. Quanto rolezinho a gente dá nessa vida, hein? Quanto tempo a gente perde? É o tempo da virada. Você, irmanado a mim e aos irmãos da igreja, levar a igreja a viver uma visão que agrade ao Senhor e cumprir a vontade dEle. Terceiro e último lugar, se você se entregou a Cristo como seu Salvador, você tem um futuro glorioso. Eu não consegui falar de Jesus para um moço uma vez que levou um tiro. Ele estava numa moto. Eu cheguei, ele estava nos últimos suspiros. E eu comecei a falar de Jesus para ele. E eu queria orar com ele quando aquele homem então morreu. Havia desespero nos olhos dele. Eu tinha um tio-avô aqui na Bahia que morreu aos 107 anos de idade. Homem fiel à palavra de Deus. A biografia dele tem pecados que ele confessou, que ele se arrependeu. Mas quando ele começou a passar mal com 107 anos de idade, e um dos netos o levou, a mãe da família, para o hospital, imediatamente ali consultado, dizendo, nós vamos levá-lo para a UTI. Ele disse para o neto, avise que eu estou voltando para casa. E o neto disse, vô, acho que você não entendeu, você vai para a UTI. Eu disse, não, meu filho, quem não entendeu foi você, eu estou voltando para casa. E aí o que chegou a mim, e que eu conto, é o que os parentes contaram, porque os médicos disseram que ele entrou cantando. E então ele falou ao médico, posso recitar o Salmo 23? E recitou. E me parece agora que também orou a oração do Pai Nosso, mas o fato é que quando ele terminou, ele voltou para casa. Havia brilho nos seus olhos, encontrando-se com o Pai. É o futuro glorioso. Mesmo que o inimigo apareça, mesmo que adversários apareçam, querendo mostrar o passado, as suas fraquezas, querendo cobrar de você coisas que já se foram, mostre a ele o futuro glorioso que você tem em Cristo Jesus. Porque ele está voltando para buscar a igreja, para uma vida de comunhão e perfeição, nada mais de pecado, nada mais de finitude, nada mais de separação, nada mais de luto, nada mais de tristeza. Ele vai enxugar nos nossos olhos toda lágrima. Esse é o propósito que Deus, cumprindo em Cristo Jesus, nos garante um futuro de glória. Em João, no capítulo 11, versículos 25 e 26, no contexto da morte e ressurreição de Lázaro, Jesus disse isso aqui a Marta, eu sou a ressurreição, João 11, 25 e 26, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Marta chorava, Maria chorava, a família chorava, os amigos choravam, porque segundo o judeu, a crença é que se tinha que voltar à vida, porque o espírito ainda estava ali em volta do corpo do morto, isso aconteceria até 3 dias. Jesus chegou no 4º dia, e a irmã vem chorando, e o povo está chorando. Jesus, em tremenda comoção, chora também, mas a tristeza dele é ver que a morte ceifava a vida do ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, com uma identidade, com uma origem, e que se perdera por causa do pecado. Jesus se envolve naquele momento, ele suspira, mas ele ordena a vida. Mas antes disso, quando ele disse essas palavras a Marta e a Maria, o finalzinho do versículo 26 tem essa pergunta, crês isto? Jesus é a ressurreição, Jesus é a garantia de vida eterna, comunhão eternal, O Espírito Santo pergunta a você nessa manhã, você acredita nisso? Porque essa é a diferença entre salvação e condenação. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, a palavra de Deus diz, através do apóstolo Paulo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não podemos imaginar, apenas especular o que será essa vida de glória. Temos aqui a Santa Ceia,
Um homem limitado, que decepciona, que às vezes pisa na bola. Cercado de homens santos e perfeitos, ou não, do mesmo barco. Pecadores limitados, servindo a Santa Ceia, apontando para aquele dia, porque o apóstolo Paulo diz: todas as vezes que vocês comerem o pão e beberem o cálice, vão anunciar a volta do Senhor Jesus. E então, quando ele voltar, é ele quem vai ministrar a ceia. É ele quem vai participar dessa comunhão. Por isso, quando fazemos agora, e o pastor Tibério que vai agora já se preparar e ministrar o momento da ceia, nós celebramos essa comunhão e essa unidade em Cristo Jesus. Porque nós já vivemos o céu na nossa vida, nós já vivemos a comunhão com o Senhor aqui nesta vida. Em Romanos 8, versículo 18, o apóstolo Paulo diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Eu quero concluir por aqui. Aconteça o que acontecer, a palavra de Deus diz: olha, não pode ser comparado com a glória que vem aí pela frente. Por isso que o apóstolo Paulo dizia: eu me alegro, eu tenho satisfação nas tribulações, nas prisões, nas perseguições. É ele o masoquista. Ele procura prazer como o pecador malicioso busca, extraindo da dor, não. O apóstolo Paulo vê nos momentos de luta a oportunidade que tem de glorificar a Deus. E ele diz: olha, nada do que aconteça na minha vida pode se comparar ao que acontecerá nesse futuro glorioso. O tempo da virada chegou. Esse é o título da nossa pastoral, do boletim. E o texto que está lá é de Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, e não como necios, e sim como sábios. É o texto de Efésios 5, 15 e 16, que está aí na base da pastoral. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Igreja Presbiteriana de Fortaleza, não vamos perder tempo, é isso que a palavra está dizendo. Não perca tempo, não. Não perca tempo. Aproveite as oportunidades. O crente da IPF hoje está sendo conclamado a viver a sua história este ano de uma forma diferente, de tudo que já viveu, porque é um novo ano, é um novo dia. A cada dia nós recomeçamos a nossa existência, contando já com a fidelidade de Deus. Ele renovou a sua graça, a sua misericórdia a cada manhã que nós temos. Temos uma identidade em Cristo Jesus, temos a grande comissão para cumprir, temos um futuro glorioso a alcançar. É isto que faz parte da visão da igreja, a partir do ministério pastoral, do conselho da igreja. Nós queremos que cada um de nós, crentes, assumamos essa visão. A gente não está aqui à toa. A gente não está aqui para perder tempo. A gente está aqui para cumprir a vontade de Deus. Falar da salvação em Cristo Jesus. A partir, João Mário, o jovem, fez uma meditação aqui na sexta-feira. E ele usou o episódio de Jesus com a mulher samaritana. Aquele encontro já tinha sido marcado na agenda de Deus desde a eternidade. Ele estava ali para falar da salvação. Esse é o evangelho puro e simples. Quantos nós temos encontrado por aí? Precisando ouvir, sem complicação. Ele confessou o que é parte da igreja passa. Dificuldade no evangelho pessoal. Cadê o João? Muita coragem no início. Eu tenho dificuldade com isso aqui. Então, fique de olho nos treinamentos que nós vamos trazer, porque o primeiro aí que nós temos é o treinamento no evangelismo pessoal. Presta atenção no que está acontecendo na igreja. Tem muita coisa que o Espírito Santo tem colocado em ordem lógica para a gente fazer a vontade dele, para que você se torne realmente um evangelista que leve a salvação a tantos que estão precisando de salvação e que vão ter a certeza que você tem de que você veio de Deus, que vão encontrar um propósito de vida como você encontrou e que não temerão nem mesmo a morte, porque sabem que o futuro já está assegurado por Cristo Jesus. Quero convidar a igreja a colocar-se em pé nesse momento.
Ouça a mensagem de hoje do Disque Paz, 3052-2500. Está aí no boletim. Ouça. Como já conhecemos, a instrumentalidade do pastor Hernando Dias Lopes é fantástica. Ele fala aí das palavras de Naum. O nosso refúgio está no Senhor. Assim como na arca de Noé, uma família foi preservada no dilúvio, a sua família pode ser preservada hoje no refúgio seguro que é Cristo Jesus. A tempestade existe, mas Ele está com você. Quero orar nesse momento, antes de nós termos então um momento da ministração da ceia. Deus amado, queremos agradecer, Senhor, porque o Senhor não nos deixou sós, não nos jogou neste mundo perverso, caído. Estarmos nessa perversão, nessa perversidade, estarmos nesse engano, Senhor, mas em Cristo Jesus o Senhor nos chamou e nos mostrou que a nossa vida tem um sentido, que nós estamos caminhando para o encontro com Cristo Jesus, na glória, para vivermos em comunhão com Ele. Dá-nos, Senhor, essa visão como igreja, para que possamos realmente servir ao Senhor e não fazer coisas. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.